E aí, galera, como estão? Tá tarde, não sei se muitos de vocês vão assistir isso, mas eu acabei de escrever um texto e queria ler para vocês, tá bom? Chama Um Dia Cor-de-Rosa. Uma vez eu perguntei para Deus se ele já havia falhado, se arrependido, e ele ficou me olhando sem responder. Esse encontro foi um dia muito bonito, quando as nuvens estavam rosas e os raios de sol pareciam colunas de ouro que saíam do chão. Fiquei olhando para aquelas luzes pensando, sentindo o silêncio de Deus como uma afirmação. Não que ele tivesse com vergonha de me responder ou tivesse me achado pequeno demais para me dar uma resposta, mas parecia que ele já tinha errado e não queria me contar, talvez por medo de não parecer perfeito. Caminhei achando que Deus fazia uma imagem dele, que tinha um certo orgulho protegido. Por um momento senti um constrangimento por ter falado praticamente sozinho, já que ele não tinha me respondido nada, e pensei em pedir desculpas. Depois achei que pedir desculpas geraria um outro desconforto e comecei a moldar meus pensamentos para esquecer aquilo. Fingi para mim que não tinha sido nada demais quando ouvi uma voz logo atrás de um muro de roseiras. Por ali, pude ver por entre as folhas dois anjos, pequenos deuses, que não gostavam de ser chamados assim, falando mal de Deus. Diziam que ele não fazia nada e que sempre estava com uma expressão de poder, e pareciam indignados dele ficar sempre em silêncio. Na hora que eu vi aquilo, fiquei mais tranquilo, porque pensei que a postura de Deus comigo tinha sido a mesma que ele parecia ter com aqueles deuses. Decidi contar para Deus o que tinha ouvido. Subi a pequena escada, entrei, e ele me olhou do mesmo jeito. Deus, eu ouvi os deuses falando sobre você. Ele me olhou, esperou e disse: os deuses também erram. Aproveitei a oportunidade de um possível diálogo e lancei minha pergunta de minutos atrás. Então, isso quer dizer que o senhor já errou? Deus permaneceu em silêncio. Eu não devia ter perguntado aquilo, porque não aprendi da primeira vez. Comecei a sair, devagar, quando ouvi sua voz dizer: ah, agora na roseira, quando você pensou que falou sozinho quando esteve aqui, saiba que eu admirei você. Porque eu prefiro que você pergunte tudo para mim do que não vir falar comigo. Uma lágrima escorreu em mim. Escondi meu rosto e saí. Logo na descida da escada, vi um anjo subindo para falar com Deus. Ele parecia tão calmo que eu senti vontade de ter a mesma relação que ele tinha com Deus. Pedi licença, curvei minha cabeça, ele levantou meu rosto com a mão e pediu menos devoção. Eu gostaria de ter a intimidade que você parece ter com Deus, falei acanhado. O anjo sorriu e disse: bom, para começar, primeiro, não curve assim para nós. Mas vocês são pequenos deuses? Deixei escapar quando lembrei que não gostavam daquele apelido. O anjo sorriu novamente e, antes de entrar, disse: por isso mesmo. Fui até o jardim e fiquei olhando a postura dos anjos. Alguns brincavam, outros liam, riam alto, olhavam para o céu sem nuvens. Por um momento pensei que eu já fazia parte daquilo, que se eu tinha o direito de andar por aquele lugar, que aquilo já era tudo. E isso me deu coragem. Decidi correr para os braços de Deus, para ver como ele reagiria se eu me demonstrasse grato por estar ali. Correndo, tropecei e caí, mas não me machuquei. O chão era fofo e no meio da neblina das nuvens vi dois anjos sentados rindo do meu tombo. Eu estava com vergonha. Não imaginava que anjos poderiam agir assim e perguntei por que eles tinham me feito tropeçar. Um deles, o mais atrevido, disse que já estava engraçado a quantidade de vezes que eu tinha ido falar com Deus e que ele era muito ocupado para responder apenas às minhas perguntas. Então, apontei
para as colunas de sol e disse: estão vendo aquela luz? Ela está tocando todos os anjos. E não muda nada para ela ter um anjo a mais ali ou não. O pequeno Deus, que tinha falado comigo na escada, passava ali bem naquele momento e completou: muda sim. Quanto mais anjos estiverem ali, mais sentido o sol ganha para existir. Uma metáfora que completou a minha. Pensei honrado por compor com o anjo mais humilde que eu tinha conhecido. Voltei a Deus e dessa vez não baixei a cabeça, mas não me senti confortável. Deus, notando meu embaraço, começou: sua devoção mudou depois que você entrou aqui algumas vezes. Quanto mais seu coração se alinhar ao meu, menos precisará curvar as suas costas para que eu note o seu respeito. Sei que está difícil para você ter que voltar aqui tantas vezes e que no seu coração há dúvidas e mais dúvidas. De tudo que você fez hoje, o que eu mais admirei foi a preocupação que você teve comigo, seu desejo de ser meu amigo e saber se eu estou bem. Quando você sentiu gratidão por estar aqui, eu sorri. Às vezes fico observando você e entendo suas dúvidas, mas eu não posso fazer muito por isso. Quando vi suas lágrimas, senti paz por ter te dado esse dom. Deve aliviar um pouco as coisas, não é? Sei que sua lágrima hoje foi de emoção, mas às vezes é de dor, de saudade. As suas lágrimas saem da fonte dos seus olhos e representam a pureza que há em todos os seres que conseguem chorar. Para não te deixar com mais dúvidas, deite então aqui no meu abraço que você desejou e ouça a resposta da pergunta que me fez mais cedo. Tudo que você pensar sobre mim, saiba que eu também sei. Que o olhar dos anjos sobre mim muitas vezes não é o melhor olhar. Mas os que me entendem, entendem tudo. Tudo. Quando você deseja saber se errei, se me arrependo, tenha certeza que você aqui no meu abraço faz tudo fazer sentido para mim. E que é nesses momentos que vejo que eu não estou errado. O amor, a devoção, quando são construídos na verdade, preparam você para que no futuro essas conversas não precisem mais existir. Porque muito das dúvidas que você me traz pertencem a você. E o meu silêncio é apenas o aguardo para que encontre as respostas. É isso. Um dia cor-de-rosa. Um beijo, galera. Obrigado.